Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma manhã, dose de fé, juntos no nosso momento de reflexão e depois oração. Isso acontece todos os dias às 8 horas da manhã. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica naquele íconezinho do sino para você receber as notificações, curta os vídeos que você assiste aqui do canal, de pregações, de estudo, do podcast que nós temos, do próprio Dose de Fé. Fique à vontade de compartilhar com seus parentes, com seus amigos, que são mensagens de fé, de esperança, de encorajamento, de ânimo, de amor, de conhecimento de Deus, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. E aí ontem falamos sobre perseguição. Se você não assistir, assista esse vídeo que é muito interessante para tirarmos algumas dúvidas e pararmos de um certo vitimismo, né? Aquela situação de que o cristão é sempre muito vítima e saiu da boca de Jesus que nós somos bem-aventurados, felizes que são perseguidos. E hoje eu quero trazer algo na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 13. É uma passagem muito conhecida, onde fala da armadura de Deus. E no versículo 13 fala o seguinte: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Eu gostei dessa versão, que é a nova versão transformadora. É uma linguagem mais fácil, às vezes, de interpretação e de entender. E por isso que eu estou trazendo ela nesse momento, para que a gente possa ler nela. Então, quando Paulo fala toda a armadura, Paulo estava preso. Foi a primeira prisão de Paulo. E aí, provavelmente tinha um soldado romano com a sua armadura, né, todo preparado, na frente, né, da cela de Paulo. E Paulo, né, como eu estou falando assim, ele deve ter olhado e tirou vamos dizer assim, um simbolismo, uma analogia. E aí, por isso que ele coloca, vistam-se toda a armadura de Deus. Mas aí você vai me perguntar: André, mas eu estou lutando de repente com o meu patrão, com o meu vizinho, com coisa, mas ele está falando de armadura de Deus, o que é isso? Eu não vou lutar com uma pessoa com armadura, isso é no tempo medieval, isso é no tempo antigo. Mas a gente tem que fazer a pergunta para o texto. Com quem Paulo está falando aqui? Quem é o inimigo? Quem é o nosso inimigo? Que ele fala aqui, resistir ao inimigo no tempo do mal. Quem é esse inimigo no tempo do mal? Está no versículo 12. Está lá, ó. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então muitas pessoas ficam assim: será que existe? Será que existe? Olha, eu vou te falar a verdade, existe sim. E eu falo isso porque esses filmes de terror, eu aprendi uma frase muito interessante: a ficção copia a realidade e a realidade copia a ficção. Sabe aquele filme Contágio, que falava de um contágio, de uma doença, né, de uma pandemia que vinha da China, até aquele desenho Bart Simpson, né, os Simpsons, que também falou de uma pandemia há não sei quantos anos atrás? Isso tudo, né, não aconteceu com aquele nome ou de repente da forma, mas o Covid foi muito parecido. Se você for olhar, se assistir o desenho e se você assistir esse filme Contágio, você vai falar: isso é o Covid. E esses filmes de terror é muito parecido. Alguém deve ter tido alguma experiência espiritual, vamos dizer assim, negativa, né, de trevas, de escuridão, de algo maligno, e a pessoa foi lá e fez um filme aí qualquer. E tem até filmes que colocam assim no final: este filme foi baseado em fatos reais.
Você já deve ter assistido esses filmes e já deve ter visto isso daí. Então a nossa luta não é com aquela pessoa, o nosso vizinho, o nosso familiar, mas sim contra esses poderes que muitas vezes influenciam, que fala no pé do ouvido e aí nos leva para um lado. Então Paulo está falando, vista-se de toda a armadura de Deus, porque não é com a nossa força, com a nossa inteligência ou com a nossa coragem que a gente consegue vencer isso daí, consegue vencer esses poderes malignos, mas sim com toda a armadura, com capacete, com a couraça, com o cinto, com a espada, com o escudo, com os calçados, que aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas o importante é que a gente tem que entender que vestir a armadura de Deus completa, a gente consegue resistir, tá falando aqui, ó, possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, porque vai ter batalha, você quer fazer o bem e ele está ali te perturbando para fazer o mal. Está jogando a tentação, seja no dinheiro, seja na parte amorosa, seja na parte do seu ímpeto de raiva, né? Você é uma pessoa ansiosa ou ansioso. Tudo isso daí muitas vezes tem uma pitadinha do inimigo. Coloca a gente em situações complicadas. Então, ele está falando que depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, vamos pedir para Deus nos dar essa armadura dele, para que a gente possa vencer esse inimigo o tempo todo, que a gente possa ficar firme e a gente possa ficar em pé, do seu jeito, mas confia em Deus, confia que a palavra dele está falando aqui e realmente acontece. Do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Mas o importante é que você peça a Deus aqui, a armadura dele, para que ele possa sim, no poder dele, na majestade dele, ele possa nos abençoar nessa quarta-feira, nos livrando de todo o mal, de toda situação complicada, de toda fofoca, de toda coisa ruim. Tá bom? Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais uma dose de fé. Que o Senhor possa abençoar e nos proteger com a tua armadura agora. A armadura, como Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, a armadura do Senhor, meu Deus. Então, que a gente possa vesti-la ela por completo e nenhuma parte fique fora, que a gente fique com ela completa, para que a gente possa vencer, resistir a esse inimigo que é invisível, que nos perturba, que nos tira a nossa paz, que nos joga para depressão, joga para baixo, nos deixa angustiados, cheio de ansiedade. Oh Pai, nos ajuda agora, que a gente possa vencer essa batalha da quarta-feira, da quinta, da sexta, e seja qual dia que for até o final do ano, mas que a gente esteja com a tua armadura, para que em qualquer situação, o Senhor, na teu poder, na tua unção, na tua majestade e na tua graça, a gente possa vencer esse inimigo, resistir esse inimigo e a gente permanecer inabalável, em pé e firme. É assim que eu oro por mim e por essa pessoa que está me assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Olha, confie em Deus. Deus está falando na palavra dele, que é para que a gente vista a armadura dele, para a gente resistir ao inimigo. Vamos vestir. Mesmo que você não enxergue, mas tenha fé. Confia que sim, os inimigos eles atacam, mas a gente tem alguém muito mais poderoso. E esse alguém, sabe como se chama? Jesus Cristo. Ele é muito mais forte, ele é mais poderoso, porque ele foi lá, foi crucificado, foi a morte, matou a morte, até meio redundante, mas matou a morte porque ele venceu e ele, sabe o que ele fez? Comprou com o sangue dele, ressuscitou no terceiro dia e aí ele quer nos dar vida. Mas para dar vida para cada pessoa, a gente tem que crer nele. Então creia, porque quarta-feira vai ser um dia abençoado, cheio da presença de Deus e você está protegido, vai ser inabalado, vai estar em pé e firme com a graça de Deus. É assim que eu oro e peço para Deus em nome de Jesus. Um grande abraço e até quinta-feira, 8 horas da manhã, vamos estar junto, dose de fé.